Olá, bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Djalma, seu professor de matemática. E hoje vamos dar sequência com a videoaula de número 4, na playlist de funções. Hoje nós vamos trabalhar gráficos de uma função real, beleza? Vamos lá? Mas antes da nossa aula de número 4, se inscreva no nosso canal, dá um like, curta, dá com o sininho para ser avisado de novos materiais, ajude o nosso canal a crescer e levar aulas de qualidade, beleza? Se inscreve lá, não esquece. E assim continuamos aí com a nossa aula de número 4. Nossa agendinha de hoje, não poderíamos deixar de falar da nossa agenda. Vamos falar sobre o plano cartesiano, claro, se eu vou falar de funções em um gráfico, tenho que falar sobre o plano cartesiano, pelo menos uma noção para que vocês possam lembrar o que é um plano cartesiano. E depois vamos esboçar o gráfico de duas funções. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Plano cartesiano, idealizado por René Descartes, que idealizou o plano cartesiano. E o que vem a ser o plano cartesiano, então? O plano cartesiano formado por duas retas numeradas, é formado por duas retas numeradas. Essas retas numeradas, a reta x, onde eu coloco o meu domínio, e a reta y, onde eu coloco o meu contradomínio. Então eu tenho uma chamada x de abscissa e o y chamado de ordenada, ok? E elas formam lá um ângulo de 90 graus entre elas. Forma um ângulo de 90 graus. Então, na verdade, o que nós temos é um sistema de coordenadas, de localização, em duas dimensões. Certo? Ela divide-se em quadrante. Esse plano cartesiano ele se divide em quadrantes. Vejam lá, 4 quadrantes, aonde eu tenho lá em ordem, primeiro quadrante, o meu primeiro quadrante, o meu segundo quadrante, meu terceiro quadrante, quarto quadrante. Percebam, ele está organizado no sentido anti-horário. Anti-horário, está organizado no sentido anti-horário. No primeiro quadrante, nós temos lá, lembrando que aqui são o x e aqui meus valores de y, no primeiro quadrante eu tenho valores só positivos, tanto para x como para y. No segundo quadrante eu tenho valores positivos para y e tenho valores negativos para x, então eu tenho os dois valores. No terceiro quadrante, a mesma coisa. Tenho valores somente negativos, tanto para x como para y. Percebam, ó, menos 1, menos 2, menos 3 para x, menos 1, menos 2, infinitamente negativo. Então, no terceiro quadrante, somente valores negativos. Ok? No quarto quadrante, nós temos valores positivos para x. No quarto quadrante, eu tenho valores positivos para x e negativos para y. Tranquilo? E olha só, chegamos aqui num plano cartesiano, agora já com uma ideia de função. Vamos ver isso. Como é que funciona isso? Lembram na nossa aula passada, aula 1, 2 e 3, onde nós definimos, mostramos funções por meio de conjunto, depois nós definimos uma função e falamos que o habitat de uma função, de números reais era o R2, lembram? O R2. Nada mais é que meu plano cartesiano, é o habitat dela. E definimos também que o nosso R2, o nosso plano, lembra que eu falei? O R2 está representando um plano cartesiano, era definido da seguinte forma, com essa notação de conjunto. Que existia um x e um y no meu R2, pertencentes, onde x pertencia aos reais
onde x pertence aos reais e o meu y também pertence aos reais. Lembram disso? Tá aí. Aquela definição. E ainda mais, quando nós tratamos de funções, nós estamos falando aqui de um par ordenado, né, um ponto P, que ele tem um par ordenado, ele tem uma coordenada para x e uma coordenada para y, x e para y, e ainda podemos escrever que, olha só, x e y, nós podemos escrever que x e y pertencem ao R2, pertencem ao meu R2, não é isso? Meu x e meu y, olha só, olha aqui, ó, meu x e meu y pertencem ao meu R2, tá o quê? Meu y é definido por uma função, f de x, e o meu x pertence ao meu domínio. Lembram da notação de função que nós fizemos? A notação de função me dizia que uma função, né, o f de função, é definida assim. Eu tenho lá um domínio, que é um subconjunto dos números reais, um domínio que é subconjunto dos reais, em reais. Em reais. Certo? Está aqui. Então, o nosso plano cartesiano aqui esboçado, é o habitat dessa função, de uma função real no R2. Tranquilinho? Agora vamos continuar, então, definindo isso. Olha só, se estamos falando de uma função do primeiro grau, né, nós estamos trabalhando inicialmente aí com funções do primeiro grau, essa função, né, olha só, como nós estamos falando de primeiro grau, essa função de primeiro grau, ela é representada, ela é representada por uma reta. Representada por uma reta. Se ela é representada por uma reta, eu posso escrevê-la da seguinte forma. Eu posso dizer então que o meu conjunto imagem y é igual a um ax mais b. Definição de uma reta, ax mais b. Onde o meu a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero a minha função não vai existir, né? Se ele for zero a minha função não vai existir, porque eu vou multiplicar por zero e acabar zerando tudo. E uma outra coisa, o meu a e b, como nós estamos falando de R2, a e b dos reais, né? Tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Então, y igual a x mais b, onde a tem que ser diferente de zero, e a e b pertencente ao conjunto dos números reais, que é representado por uma reta. Estamos falando de funções no primeiro grau. Tranquilo? Alguns exemplos, olha só, de funções. Olha esses exemplos de função. Eu tenho lá, veja, só exemplos, tá? E eu coloquei aqui de formas diferentes de escrita. Então eu tenho aqui um primeiro exemplo, y igual a 3x mais 1. Lembrando, eu posso representar uma função como y e aqui um f de x, ok? Posso representar diretamente como essa, né? Um f de x igual a 2x, f de x igual a 4x, aqui a mesma coisa, y igual a menos x menos 2, são formas diferentes de representá-las. Então eu posso definir ou representar uma função como sendo y igual a um f de x, uma lei de formação, uma lei de correspondência dos conjuntos, lembra lá na primeira aula, ou eu posso simplesmente definir que f de x é igual, e aí eu coloco a minha função lá, ax mais b, por exemplo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar, vem comigo. Agora nós vamos para um exemplo mesmo, vamos por um exemplo. Olha só, vamos pegar um exemplo, fica mais fácil de compreender, então, representar. Como eu vou representar uma função no plano cartesiano, sua representação geométrica no R2. Então vamos lá, exemplo de número 1. Exemplo de número 01.
Olha só, dado uma função definida por uma lei de formação, está aqui a minha função, f de x igual 2x mais 1. Eu quero representá-la no plano cartesiano. Então, lá no plano cartesiano, eu tenho que essa aqui é o eixo dos meus valores de x, esta reta numerada, o eixo dos valores de y. Tranquilo? Olha só, um jeitão fácil de resolver. Quero representá-la no meu plano cartesiano. Dica, sempre faço isso, ó. Vou montar um quadro. Vocês vão ver que facilita muito. Vou montar um quadro e vou fazer assim. Deste lado eu vou colocar valores de x e deste lado os valores de f de x ou y, tá bom? Eu vou colocar em cima aqui para que vocês lembrem, né? Aqui eu vou colocar valores de x e aqui serão os valores de y ou f de x. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, uma dica importante. Sempre coloquem 2, 3 valores para x. 0 é legal, sempre 0 aqui. Por quê? Porque o 0 vai zerar alguma coisa lá na minha função e vai facilitar meus cálculos. Depois eu posso colocar qualquer outro valor, tá bom? Eu vou colocar 1. Senhor, eu podia colocar menos 2 aqui? Podia. 3, 4, 5, 6, qualquer número real. São valores para x, qualquer. Coloquei 0 e 1 para facilitar os cálculos. Então vamos lá. Olha só como vai ficar. f de 0, estou calculando agora para 0, para esta função será igual a 2 vezes, no lugar do x, é 0. Olha aqui, ó, 0 no lugar do x, mais 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então aqui será 1. Tranquilo? Olha lá o outro. O meu f agora será de 1. Por quê? Porque eu estou pegando esse 1 da tabela aqui. Estou pegando esse 1 da tabela. Opa! Isso quando acontece as coisas. Estou pegando esse 1 da tabela. 1 da tabela. Olha lá. 1 da tabela é este 1 aqui. Vou até marcar com a mesma cor para depois vocês entenderem. É o mesmo. Igual. Minha lei de formação está aqui em cima. Ó. Minha lei de formação está aqui. 2 que multiplica quem? Meu 1 mais este 1 que está lá, como vocês costumam dizer, o 1 da fórmula, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vou lá e coloco o meu 3. Disto, então, eu tenho dois pares ordenados. Eu tenho o par 0 e 1. E eu tenho meu par 1 e 3. Não é isso? Aí eu já posso vir aqui para o meu gráfico, então, e trabalhar no meu gráfico. Eu vou colocar, então, o primeiro par ordenado. Vou chamar esse par ordenado de P. Ponto P. Vou chamar esse outro de ponto Q. Só para a gente ter uma localização aqui dentro do gráfico. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. Vou colocar o par ordenado P, do ponto P. Olho lá e ele diz para mim assim, olha, ele tem 0 de abscissa, 0. Então, legal, ele tem 0 de abscissa. Eu vou lá no meu eixo X e o 0 está aqui. Bem no centro aqui. E ele tem 1 para a minha ordenada. Então, este ponto está aqui. Bem aqui. No X. Agora vamos. Então, quem é este ponto? Ele é o meu ponto P. Agora eu vou colocar o ponto Q, representá-lo no gráfico. Ele tem quanto para X? Ele tem 1 para X. Vou lá, localizo o meu 1. E ele tem 3 para Y. Olha só, olha só. Eu vou pegar aqui e vou usar uma técnicazinha de duas retas que vão nos dar, vou chamar de reta auxiliar. Vou chamar de reta auxiliar. Olha só. Vou traçar uma reta bem em cima desse ponto 1.
certo? E vou pegar também uma outra reta e vou traçar em cima do ponto 3. Olha só que legal. Uma reta auxiliar. Então, aqui eu consigo localizar o ponto. Que ponto? Que eu estou fazendo mesmo? O ponto Q. Consegui localizar o ponto Q? Consegui. Olha ele aqui. Ele tem coordenadas 1 e 3. Então ele está aqui. E onde está a minha função? Dado que nós sabemos, uma função do primeiro grau é representada por uma reta, é só unir os dois pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu já tenho uma reta. Está aí a nossa função f de x igual a 2x mais 1. Essa é a representação geométrica dessa função. Mas aqui eu ainda quero tirar algumas observações. Olha só. Lembra lá no início? Eu falei assim, que uma reta, uma função de primeiro grau em uma reta pode ser representada por y igual a x mais b. Aqui embaixo eu vou colocar a nossa própria função, tá bom? Quem é ela? É o meu f de x igual, para que nós possamos comparar, 2x mais 1. Tudo bem? Olha o que dá para fazer, o que dá para comparar. Quando eu olho para esta aqui e olho para esta, este A nada mais é que esse 2, concordam? Este A é esse 2. Quando eu olho para ela, também percebo que este B, deixa eu pegar uma outra cor, que este B, não vai dar certo, né? Que este B, olha só, este B nada mais é que este 1 aqui. Legal, comparando são isso. Agora, quem são eles? Aí aprofundando um pouquinho mais nas funções. Lembrando lá de retas, na verdade, né? Quem são esses valores aí que nós conseguimos achar aqui nesse quadro? Olha só. O meu A é chamado de coeficiente angular. Que isso, professor? Lá das nossas aulas, né, de representação de uma reta, coeficiente angular, nada mais é que, olha só, que a inclinação dessa reta, chamado de coeficiente angular. Tranquilo? O nosso B, quem é o nosso B? O nosso B, ele é nada mais é que o nosso coeficiente linear. Não se preocupem com essas duas coisas, né? Com coeficiente angular e linear. Nesse momento eu só estou indicando onde eles estão, porque eles fazem parte desse plano e de todo esse sistema que nós começamos agora. Não se preocupem com eles. Futuramente, quando nós falarmos de reta, somente de equações de reta, aí nós vamos trabalhar cada um deles, o conceito de cada um, como achá-los, tudo bem? Mas o importante é que quando eu traço uma função, eu entenda que como é uma função do primeiro grau, trata-se então de uma reta, que essa reta é representada por AX mais B, onde A é o meu coeficiente angular, que mostra a inclinação da reta, e meu B é o meu coeficiente linear. E mais uma coisa ainda, este B, este número independente aqui, que não depende de ninguém, ele é este aqui. Então, sempre que eu tenho uma função desse tipo, 2x mais 1, né, que é o nosso caso, esse 1 é onde ele corta a reta, a nossa reta corta o eixo y. Olha lá, é onde ela corta, é bem nesse ponto. Ele é o B. Tudo bem? Deixa eu só representar aqui o nosso Q, né? Esse ponto aqui nada mais é que o Q, que é a coordenada do ponto Q. Certinho? E para finalizar este primeiro exemplo, ainda há uma coisa. Toda vez, né, que eu olho para uma função e o meu A, o valor de A,
é maior que zero, que é o nosso caso, né? O nosso A aqui é 2, portanto ele é maior que zero, essa função ela é crescente. Crescente. Está crescendo, inclinada para a direita. Ok? Fechado? Exemplo de número 2 agora. Vamos lá para um exemplo de número 2. Exemplo de número 2, eu vou colocar aqui a sua lei de formação. A nossa lei de formação no exemplo de número 2, exemplo de número 02, a nossa lei de formação será dada pela função f de x igual a 3x mais 2 menos 3x mais 2. Ok? Menos 3x mais 2. Técnicazinha, né, que nós já havíamos comentado. Faço lá um quadrinho. Faço lá um quadro. Onde eu vou colocar valores para x e valores para obter os valores de y. Então vamos lá. Coloco lá então valores para x. Vou obter o meu f de x, ou, né, vou lembrar sempre, é um par ordenado, eu tenho x e y, né, um par ordenado, eu tenho valores de x e valores de y. Lembra que eu falei? Fica muito fácil colocar o zero e um outro ponto qualquer, 1. Posso colocar 3, 4, 5, 6? Sim, quantos você quiser, ou o valor que você quiser, desde que ele seja real. Vamos lá então, vamos representar isso? Então agora eu vou fazer o meu f de 0 para essa lei de correspondência. Vai ficar menos 3, que multiplica o 0, mais 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então o meu valor aqui é 2. Mais 1, f de x, agora para o valor de 1. Menos 3, que multiplica 1, mais 2, igual. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 com mais 2, menos 1. Então aqui é menos 1. Conseguimos então o primeiro par ordenado 0 e 2. Opa, deixa eu apagar que parece um 9, né? 0 e 2. E o outro par ordenado 1 e menos 1. Tudo bem? É fácil, vamos representá-los lá no nosso plano cartesiano. Primeiro par, 0 para x. 0 para x. 2 para y. Olha lá onde está o nosso ponto. Ele está aqui, bem aqui. Então, este ponto tem as coordenadas 0 e 2. Ok. Próximo ponto. Então, este já foi. Agora o próximo ponto é 1 e menos 1. 1 e menos 1. Como elas não estão em cima nem das ordenadas, nem das abscissas, esse ponto, eu vou usar aquela técnica de uma reta auxiliar. Vou pegar lá no 1. Ó. Deixa eu só mudar essa cor para não confundi-los. Vou pegar no 1. Vou pegar no 1 e vou pegar também no outro, que é o menos 1. Então, ó, eu traço uma reta auxiliar no 1 e traço uma reta auxiliar no menos 1, na direção do menos 1. Olha lá, ó. Vou só apagar, melhorar isso aqui, senão depois você vai pegar esse material para estudar e vai acabar confundindo, né? Vou deixar ela mais fina aqui. Vou pegar uma reta e vou traçar bem em cima aqui. Opa! Bem em cima do 1. E vou pegar uma outra reta auxiliar, né? E vou traçar em cima desse número 1 aqui.
Eu acho que eu vou fazer na mão, né? Vamos lá, na mão, no giz, como dizia antigamente. Vamos fazer na mão. Olha lá. Vou traçar minha reta auxiliar. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó, na direção deste 1 e na direção do 1 positivo. Este ponto está bem aqui. Ponto de coordenadas 1 para x e -1 para y. É este pontinho aqui. Certo? Agora é só traçar uma reta. Só traçar uma reta. Eu vou já arrumá-la. Olha lá. Tá aí a reta da nossa função. Quem é essa reta? Quem que é? É essa aqui. Não é? Nossa reta. Quem é esta reta aqui? Esta reta é a nossa função. A nossa função f de x igual a menos 3x mais 2. Agora, olhando para ela, lembram? Fazendo aquela comparação, y, que é ax mais b, e comparando, né? Nós temos aqui, então, que o nosso a, neste exemplo, vale menos 3. O nosso b, neste exemplo, vale 2. O que aconteceu quando eu olho para este a? Quando eu olho para este a, eu percebo que ele é o que mesmo? Negativo esse a. Se ele é negativo, eu digo então que meu a é menor que 0. E olha o que aconteceu com a reta. Fácil perceber. Ela está inclinada para a esquerda. Olha o ângulo aqui, ó. Ele é maior que 90 graus. Olha só que legal. Alfa maior que 90 graus. Então eu posso afirmar, quando este a é negativo, que esta reta, ou esta função, deixa eu apagar aqui, posso afirmar então que essa função, ela é decrescente. Essa função, ela é decrescente. Beleza? Fechou. Função decrescente. Então vamos lá, terminando a nossa aula para que não fique muito extensa. Não esquece, hein, antes de ir embora, dá aquele clique no canal, dá aquele like, se inscreva lá, ajude a divulgar o nosso canal e está melhorando cada vez mais a qualidade aí das nossas videoaulas. Só com bastante inscrito que a gente consegue melhorar a qualidade da videoaula. Então vamos lá. E daí você compra equipamento, você melhora, né? Não faz... Resumo. Bom, uma função de primeiro grau no R2, né? No R2, nos reais, pode ser representada como sendo y igual a x mais b, e isto nada mais é que uma reta, ok? E ainda temos a seguinte informação nesse vídeo. Ainda temos a seguinte informação nesse vídeo. Eu vou colocar aqui um eixo, um outro eixo. Olha só, vamos resumir isso. Dois sistemas, dois planos, né? Dois planos. Lembrando que a reta na horizontal é onde ficam meus valores de quem mesmo? De x. Minha reta na vertical, onde ficam meus valores de y. E
uma reta representada por y igual a ax mais b, onde a é menor que zero, é simplesmente decrescente. E, agora do outro lado, representando meu y, duas retas, plano cartesiano, aqui o meu x, e agora eu tenho uma reta onde o meu a deixa eu apagar, porque senão vai escrever em cima aqui, né, professor? Olha só. Eu tenho lá, então, o meu y igual a ax mais b. Agora aqui o meu a é maior que zero. Portanto, esta função, ela é... colocar junto, né, já? Vamos colocar tudo junto, porque os meninos depois e as meninas não conseguem localizar essa informação. Meu y igual a ax mais b, onde o meu a é maior que zero, esta reta é crescente. Tranquilos? Crescente. Então aí, dois exemplos da representação de uma função do primeiro grau no plano cartesiano. Ok? Ficamos por aqui. Numa próxima aula nós vamos aprofundar esses conceitos de representação geométrica. Tranquilo? Mas não esquece, dá um like no canal, se inscreva no canal, divulgue o nosso canal e ajude-nos a crescer. Até a próxima.